Quando se trata de aplicações profissionais, é muito comum que a gente utilize um banco de dados relacional, como é o caso do MySQL, MariaDB, eh, PostgreSQL, Oracle, ou utilizar um banco não relacional, sendo o mais famoso deles o MongoDB. Para esse exemplo, a gente vai trabalhar aqui com um banco de dados relacional MariaDB, porque ele já vem por padrão aqui no XAMPP, né? Apesar de ele estar com o nome aqui de MySQL, ele é o MariaDB, mas por mais que ele seja um outro banco de dados, que ele não seja exatamente o MySQL, ele funciona exatamente como o MySQL. Então, todos os comandos que você faria no MySQL vai funcionar no MariaDB. Para esse exemplo aqui, ele já está rodando, né? Mas eu vou parar a execução desse serviço só para vocês verem que é bem simples de startar. Você vai abrir o Control Panel do XAMPP lá no seu menu iniciar. Vai aparecer para você desse jeito aqui, é só você vir aqui na direção do MySQL e clicar em Start, que ele já vai levantar para a gente o banco de dados, ou melhor, o servidor de banco de dados do MySQL. Feito isso, para esse exemplo aqui eu vou utilizar o RaidSQL, ele é um programa gratuito, bem tranquilinho de utilizar, mas você tem total liberdade de utilizar qualquer programa, inclusive a própria linha de comando, se você achar mais interessante. E aqui do lado eu vou clicar com o botão direito, criar novo banco de dados. Esse atalho pode ser um pouquinho diferente para vocês, a depender do software que vocês estejam utilizando, né? E esse banco de dados eu vou chamar de acampamento dev. Então, dando um OK, ele já criou o banco de dados para a gente. Se eu desdobrar aqui, perceba que ele está vazio, 0 byte. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito, criar novo, e vou vir aqui em tabela. Estou mandando criar uma nova tabela que vai gerenciar nossas tarefas. Se ela vai gerenciar nossas tarefas, nada mais justo do que dar o nome de tarefas. Belezinha. Quando se trata de um banco de dados relacional, é interessante que a gente tenha uma chave primária para cada registro, que é uma identificação única daquele registro. Nesse caso, para fazer isso aqui no RAID, eu vou clicar aqui em adicionar. Ele criou para a gente uma coluna temporária, eu vou chamar essa coluna de ID. O tipo vou manter como inteiro. O valor padrão aqui eu vou marcar como auto increment. Vou clicar com o botão direito, criar novo índice e vou marcar primary, para ele já criar uma chave primária para mim. Se eu salvar aqui, ó, ele já criou essa coluna para mim, mas esse banco de dados do jeito que está ele não vai servir para nada. Vou criar mais uma coluna aqui chamada descrição, que vai ser onde a pessoa vai digitar a descrição da tarefa, né? Para esse exemplo, eu vou utilizar aqui um varchar. Um varchar com um tamanho de 255. Vou dizer que eu não vou permitir valores nulos, ou seja, a pessoa é obrigada a informar esse valor. E vou criar mais dois campinhos, que vai ser o created at, que ele vai ser do tipo, cadê aqui, timestamp, e o updated at, que vai ser do tipo timestamp também. Esses dois campos aqui, ó, eu vou precisar dizer que o created at, ele vai receber como valor padrão o current timestamp. Vou copiar esse valor aqui. E o updated at, eu vou dizer que ele também vai receber isso aqui como valor padrão, mas eu vou dizer que no momento da atualização dele, ele também vai receber esse valor. Clicar aqui em salvar e prontinho. Agora, para testar, a gente vai vir aqui em dados, e novamente eu falo, né? A depender do software que você esteja utilizando, pode ser que seja diferente essa configuração aqui de layout, então esses botões podem não estar no mesmo local ou pode não ter o mesmo nome, né? Mas basicamente a gente vai vir aqui, clicar nesse símbolozinho de mais, ele automaticamente já criou uma linha temporária, mas ele não gravou essa informação ainda. Eu vou clicar duas vezes aqui em descrição e vou simplesmente dizer que eu vou comprar leite na padaria. Feito isso, eu vou clicar aqui fora e ele automaticamente já criou o ID 1, porque ele é do tipo auto increment, né? E é inteiro, então ele automaticamente vai criar um 1. Se eu criar um outro, ele vai criar como 2, o próximo como 3 e assim sucessivamente. Eu também vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou ter que desdobrar aqui para poder ficar, ou melhor, ampliar aqui para poder enxergar melhor. E perceba que eu também não precisei manualmente definir esse created at e esse updated at. Você deve estar se perguntando por que está com o created at e updated at e não data de criação ou data de atualização.
Por padrão, o Laravel, ele espera que você tenha esse campo aqui, ID, e você tenha esse campo created@ e updated@. Tudo isso é configurável. Mas por padrão, ele espera que você tenha esse campo. E a gente, quando for de fato entrar na parte de banco de dados, a gente for conversar mais sobre model de uma maneira um pouco mais profunda, a gente vai entender como configurar tudo isso e o porquê das coisas. Por hora, a única coisa que você precisa entender é que você precisa desses dois campinhos aqui para que o Laravel possa gerenciar essas informações para a gente. Então, eu vou criar aqui mais um registro que vai ser o vender o meu ingresso para o show. Clicar fora, perceba que ele criou dois aqui e pegou a data também atual aqui. Vou criar mais um que vai ser levar o cachorro para passear. Então, beleza, tenho 3 registros agora no meu banco de dados. Como é que eu posso fazer para que eu possa ler essas informações lá no Laravel? Então, como a gente viu, a gente tem uma arquitetura MVC. A gente já viu como é que o controller funciona, a gente já viu como é que a view funciona, e a gente precisa entender agora como é que o model funciona. Então, vindo aqui na nossa IDE, a gente vai ter, vamos aqui desdobrar aqui o project, a gente já tem aqui nossa pastinha HTTP, a gente tem nossa pastinha de views, né? Aqui dentro do HTTP a gente tem um controller, então view, controller, mas a gente precisa do model. E o model está logo aqui embaixo, ó. Se a gente desdobrar aqui, a gente vai ver que a gente já tem um modelo padrão aqui, que é o user. A gente não vai mexer nesse cara por enquanto, mas a gente vai criar um novo modelo. A gente pode criar esse modelo na mão, ou a gente pode utilizar o nosso artisan, né? Então, da mesma forma que a gente tinha um comando php artisan, tá até na memória aqui, ó. PHP artisan make controller, hello controller, para criar um novo controlador, a gente também tem um make model. E o make model, a gente não vai dar um nome da mesma forma que o controlador, ou seja, para o controlador a gente coloca uma palavra iniciada por letra maiúscula, seguida da palavra controller. Aqui a gente vai simplesmente digitar o nome da tabela que a gente tem no banco de dados, só que no singular. Então, se a gente tem lá tarefas, a gente vai colocar aqui tarefa com o T maiúsculo. E a gente não vai ter, por exemplo, tarefa model, a gente não precisa fazer isso. Vai simplesmente fazer tarefa. Então, feito isso, ele criou para a gente aqui o nosso modelo, e se tudo correu bem, o arquivo vai estar aqui dentro, né? Que já está aqui. Então, eu vou clicar 2 vezes nesse cara e vou fechar aqui do lado. E perceba que, basicamente, o que ele fez para a gente foi criar uma classe chamada tarefa que estende de model. E a gente tem esse hasFactor que a gente vai entender ele mais para frente também. Mas perceba, por enquanto, que ele é uma trait. Se a gente for vir aqui, ó, tem essa traitzinha aqui. Como a gente estende nossa tarefa de model, tudo que um modelo tem, a nossa tarefa também vai ter. Então, o mais legal do Laravel é justamente isso. Ele tem um ORM integrado, né? Que é como se fosse um framework dentro do Laravel só para gerenciar banco de dados. Então ele consegue fazer com que a gente digite código em PHP e ele converta para o padrão do SQL, e o contrário também é verdade. A gente pode tentar fazer uma consulta mais no banco de dados, ele vai retornar para a gente uma massa de dados, e o Eloquent, né, que é esse ORM do Laravel, ele vai fazer essa tradução para a gente em formato de código PHP. Assim, no primeiro momento ele é um pouquinho confuso como é que as coisas funcionam por debaixo dos panos, mas a parte mais alta, que é a parte que a gente interage, ela é bem tranquilinha de entender. Então, basicamente é o seguinte, a gente já tem esse model aqui, e é só isso que a gente precisa configurar. Como a gente já utiliza o mesmo nome do banco de dados, a gente não precisa configurar mais nada. Então a gente vai vir aqui no nosso Hello Controller, que nessa altura do campeonato também nem faz sentido que se chame Hello Controller. Então vamos renomear esse cara para... Cadê aqui? Refactor Rename. Vamos chamar esse cara de Tarefas Controller. Dá um OK. E ele modificou também aqui, ó. Se sua IDE não tivesse recurso, lembre de trocar aqui e também trocar o nome de sua classe aqui, senão a gente vai ter problema. Você vai precisar trocar aqui, aqui e lá no seu arquivo de web também, ó. Aqui e aqui em cima. Então, todos os locais que você faz referência a esse controlador, você vai precisar alterar se você quiser seguir esse padrão aqui. Então, belezinha. Eu já tenho aqui à minha disposição o meu
novo controlador, né, que agora está com um novo nome, e eu preciso utilizar a minha classe de tarefa, né, que é o meu modelo. Então, existem diversas formas de utilizá-la. Eu vou mostrar aqui a maneira mais simples, que seria o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável chamada tarefas e vou dizer que ela recebe de tarefa. Então perceba que o Laravel já, ou melhor, que a minha IDE já sugeriu para mim aqui duas classes, uma chamada tarefa, que é o meu modelo, e uma chamada tarefas controller, que é o meu controlador. Faz sentido que seja a tarefa aqui, né? Então, quando eu chamo a minha tarefa, ele já entende que isso é um modelo e já sugeriu para mim algumas coisinhas aqui. Dentre essas coisas, eu tenho esse método all. O que é que esse cara faz? Ele vai chegar, vai acessar o banco de dados, vai procurar uma tabela que tem o nome de tarefa no plural, ou seja, tarefas, e vai devolver para a gente uma coleção com todos esses dados. A gente vai entender também o que são coleções aqui no Laravel. Tudo isso à medida que a gente for evoluindo aqui com o curso. Então, por hora, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, eu não vou mais precisar, por enquanto, dessa lista aqui, né? Então, eu vou comentar ela e vou dizer que a minha lista de tarefas, na realidade, está recebendo o conteúdo da minha tarefa. Então, o que for retornado desse método all vai cair dentro de tarefas e aí eu passo para essa lista. Ou simplesmente eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar esse cara, já jogar aqui em cima, para não precisar criar uma variável a mais, e eu faço isso aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou recebendo do banco de dados e estou mandando diretamente aqui para meu arquivo de view. Então, vamos vir aqui do lado, né, e vamos atualizar para ver o que acontece. Ele está dizendo o seguinte, ó, que o banco de dados Laravel é desconhecido. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando a gente instala o Laravel, a gente vem aqui, ó, ele cria para a gente esse arquivo .env, e esse .env tem diversas configurações do nosso projeto. Eu tinha até explicado isso, né? Então, aqui tem diversas configurações, e uma dessas configurações é a conexão com o nosso banco de dados. Então, o banco que a gente criou lá foi o acampamento dev. O usuário do banco de dados, que já vem por padrão no RAID, ou no XAMPP, é root, e por padrão ele vai vir sem senha alguma, então a gente simplesmente deixa aqui em branco. A gente vai manter isso aqui, né? E vai recarregar aqui a página. Então perceba que agora ele já trouxe aqui uma estrutura JSON de todos os registros que ele encontrou lá no banco de dados. Inclusive ele trouxe aqui o comprar motocicleta porque já estava aqui na URL. Eu vou apagar esse cara e vou deixar aqui ele em branco. Então essa estrutura JSON já está aqui. Só que essa estrutura JSON não era bem o que eu queria exibir. Só que vamos pensar um pouquinho. Ó. Quando a gente criou essa lista, a gente disse que cada registro da lista era uma string. Só que agora o Laravel entende o seguinte, como você mandou trazer todos os registros, ele vai entender que cada registro desse aqui é uma tupla do banco de dados, ou seja, vai ter a coluna ID, que está nesse caso aqui é o 1, vai ter a coluna descrição, que nesse caso aqui é o comprar leite na padaria, vai ter a coluna created at, vai ter a coluna updated at. Então, quando a gente for imprimir aqui, ó, a gente não pode mais simplesmente, cadê aqui, mandar imprimir o item. Eu preciso imprimir uma posição do item, ou seja, uma coluna do item. Para isso, eu vou simplesmente dizer que eu quero imprimir, nesse caso aqui, a coluna descrição. Então, quando eu fizer isso aqui, ele já trouxe para mim comprar leite da padaria, vender meu ingresso para o show e levar o cachorro para passear. Então, perceba que eu não precisei digitar SQL, eu não precisei fazer nenhuma configuração avançada, eu simplesmente disse no arquivo .env qual é o meu banco de dados, qual é o acesso que eu tenho para o meu banco de dados, criei um modelo com o nome da minha tabela e só. Eu já tenho aqui à minha disposição diversos métodos que me permitem já interagir com o banco de dados. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente precisa pegar essa informação que vai ser passada aqui e mandar salvar no banco de dados. Numa aplicação real, a gente separa isso de uma maneira mais lógica, em métodos separados, mas nesse exemplo aqui a gente vai manter tudo bem simples. Então não vou mais precisar desse cara, eu vou simplesmente removê-lo.
E a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu já sei que minha lista de tarefas está aqui em cima, recebendo todos os registros. E eu preciso gravar alguma coisa nessa tarefa, né, nessa lista de tarefas. Então eu vou pegar esse cara e vou mover para antes, né, da minha lista de tarefas. Então peguei aqui, movi ele aqui para antes. E vou pegar esse cara também aqui, ó, e também vou mover ele para antes. Só que nesse caso aqui, ó, eu estava mandando ele inserir dentro do meu array. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou criar um novo objeto a partir do meu tarefa, né? Então, tarefa recebe uma nova instância da minha classe tarefa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer que se isso aqui for verdade, né? Ou seja, se essa nova tarefa que foi passada aqui na URL não estiver em branco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto tarefa e vou dizer que ele vai ter um campo lá, que é o campo descrição. E esse campo descrição vai receber o valor dessa nova tarefa, que é o que foi digitado ali na URL. Feito isso, na sequência, eu vou dar um tarefa save para que ele salve no banco de dados. Simplesmente isso aqui. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Recarreguei a página, tudo aqui funcionando belezinha. E vou dizer que eu quero comprar gasolina para a moto. E vou clicar em cadastrar. Perceba que ele já apareceu aqui. Aí você fala, pô, beleza, mas já estava acontecendo isso. Então vamos fazer mais uma coisinha. Eu quero também ir à praia no final de semana. Perceba que agora ele manteve o anterior e já cadastrou mais um item. Então vamos botar mais um aqui. Comprar remédio para o cachorro. Mais um item foi cadastrado. E se a gente for lá no nosso banco de dados e apertar aqui um F5, perceba que todos esses dados estão agora persistidos no banco de dados. Se eu voltar lá no navegador e remover esse cara aqui, ó, mesmo sem ele aqui, todos os dados que já estavam no banco de dados continuam sendo exibidos. Então perceba que é bem tranquilo trabalhar com banco de dados no Laravel por causa desse recurso que é o Eloquent, e a gente vai ver muito sobre esse cara ainda nesse treinamento.